Boa tarde, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à live de hoje, num horário muito fora, né, do que eu costumo fazer, mas para falar sobre a entrada do Sol em Gêmeos. E trouxe junto Sextou com Tarô, né? Vamos fazer uma conexão do tarô com essa movimentação do céu que acontece amanhã. Lembrando, né, gente, que aqui eu falo de cálculos siderais, que são os utilizados na astrologia védica. Para quem não acompanha deve estar pensando, nossa, a mulher tá louca, né? Como que o Sol agora vai entrar em Gêmeos? Mas sim, dentro dos cálculos siderais, o Sol ingressa no signo de Gêmeos amanhã. Em seguida eu trago o horário certinho para vocês, quando vai acontecer essa movimentação. O nosso encontro hoje é especial, né? Que eu vou trazer, como eu disse, o quadro das sextas-feiras, que é o Sextou com Tarô, que eu sempre faço uma tiragem de tarô e conecto com a nakshatra por onde a lua está transitando nesse dia. Mas hoje eu resolvi trazer, né, com esse tema diferente, que é a entrada do Sol em Gêmeos, porque na verdade todo o trânsito astrológico a gente pode relacionar ao tarô, né, com a intenção que a gente coloca a nossa pergunta. Então, assim, sempre que a gente tem um movimento celeste, né, um movimento no céu, são novas possibilidades para nossa mente, para o nosso coração, para muitas coisas na nossa vida. Todos nós estamos sob a influência dos trânsitos. Claro que algumas pessoas mais despertas a isso, outras nem tanto, para algumas faz sentido, para outras não. Mas se você está aqui no meu perfil, é porque faz sentido para você, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, o Sol, ele já está se preparando, né? Ele já está no finalzinho da constelação de Touro, se preparando para ingressar na constelação de Gêmeos. E ali na constelação de Gêmeos, ele não vai chegar sozinho, né? Ali a gente já tem Júpiter, que ingressou em Gêmeos no dia 14 de maio. Oi, Fê, ingressou em Gêmeos no dia 14 de maio, e Mercúrio, que ingressou recentemente também em Gêmeos. Lembrem, cálculos siderais. A partir daí, a gente tem o ingresso do Sol amanhã, então essa live é um chamado para você se abrir o aprendizado, que é essa energia que a gente tem agora, e abrir um espaço interno para o que precisa ser desaprendido. E no final, né, receber a mensagem do tarô, que hoje eu já deixei separadinho aqui para fazer essa tiragem com vocês, e que ecoa no inconsciente, né, como um espelho da alma, né, daquilo que a alma já sabe. O tarô, ele é um espelho da alma. Assim como o céu, o nosso gráfico, o nosso mapa védico só reflete aquilo que a gente está experienciando aqui, o tarô também é um espelho da nossa alma. Na verdade, quando a gente vai fazer uma tiragem, né, vai consultar uma taróloga, normalmente a gente já tem uma ideia de qual a resposta que o tarô vai nos trazer. Mas a gente precisa, né, de uma autoafirmação, de algo que realmente confirme aquilo que aqui dentro a gente já está sentindo. Mas vamos começar contextualizando, né, sobre essa entrada, né, trazer o conceito astrológico, né, dessa live, que é a entrada do Sol em Gêmeos. Então, nesse sábado, 14 de junho, às 22 horas e 14 minutos, pelo horário de Brasília, o Sol ingressa em Gêmeos, que é um signo de quê? De pensamento, de troca, de escuta. A nossa alma, ela entra num espiral de curiosidade, né? Muitas coisas podem despertar o nosso interesse com a entrada do Sol em Gêmeos, e a gente quer compreender, quer conversar, quer fazer novas conexões, quer aprender, quer ensinar. E isso, até por a gente já ter, né, Júpiter e Mercúrio, que já estão ali, Mercúrio, o regente da própria casa, que já estão ali. Quando o Sol ingressa, então nós temos essa energia de Gêmeos muito ativada, principalmente no que diz respeito a conhecimento e sabedoria. Por quê? Porque Júpiter está ali, e eu vou falar até porque a gente vai ter uma conjunção, né, bem significativa do Sol e Júpiter,
que já está num processo de combustão, que é quando o Graha, ou planeta, né, está muito próximo do Sol. Júpiter já vem, Mercúrio também teve nesse processo, Mercúrio já saiu porque ele está em velocidade, e agora no dia 22 de junho ele já ingressa em Câncer, então é pouco tempo que o Sol vai ficar, que Mercúrio vai ficar conjunto com o Sol no próprio signo, mas Júpiter não, né? Júpiter ingressou em março e vai até o próximo ano no signo de Gêmeos. E o que é Júpiter? Júpiter em Gêmeos, ele é o guia interior, né? É o mestre, é aquele que tem a sabedoria, é o guru. Mercúrio é o condutor da palavra, é a nossa mente, é a nossa parte lógica, é muito da nossa comunicação. Então, a gente tem essa energia muito ativada agora, mas a gente tem que prestar muita atenção, porque assim, talvez as palavras estejam saindo assim com muito impulso e sem um pensar, porque a gente tinha outros trânsitos aí conjuntos acontecendo, que foi Marte atravessando Gandanta, a gente teve uma lua cheia em Escorpião que foi muito significativa, que é uma energia que vai ficar com a gente até a próxima lua nova, né? Essa energia foi bem no finalzinho de Escorpião, tá? Já quase entrando em Sagitário, mas a energia que fica é da lua em Escorpião, especificamente na Nakshatra Jyeshta, né? Que é a última Nakshatra de Escorpião, ela finaliza em Escorpião e Sagitário já inicia com Mula Nakshatra, porque ali a gente também tem um ponto de Gandanta, né, que eu já comentei em outras lives. O que é o Gandanta? É esse ponto que a gente tem de passagem de um signo de água para um signo de fogo, onde não existe uma Nakshatra que faça essa ponte, né? Então é uma travessia mais... como é que eu vou dizer assim, mais intensa, né? É uma água que entra em ebulição. E tudo isso permeia todos esses outros trânsitos, né? Porque o céu a gente não vai isolar só Júpiter e Mercúrio lá em Gêmeos e agora o Sol tá entrando e o resto, né? A gente tem todo um outro contexto, tem olhares, tem aspectos, mas isso dá assunto para muitas outras lives. Não vou me perder aqui no meu roteiro. Então, como eu disse, Mercúrio logo sai de Gêmeos, entra em Câncer no dia 22 de junho, né? E aí, a nossa mente mergulha nas águas do sentir. Como a minha professora de astrologia, Madu Cabral, gosta de dizer, porque eu sou uma pessoa que tem Mercúrio em Câncer. É a questão da inteligência emocional. Oi, Mi, seja bem-vinda! Da inteligência emocional. Isso é Mercúrio em Câncer. E a nossa palavra ganha mais emoção, né? A lógica se curva à intuição. A gente tem esse, como é que eu vou dizer para vocês, por experiência própria, tem uma questão muito lógica um Mercúrio em Câncer, mas que leva o emocional muito em conta. Não vai tomar ações sem pesar essas duas coisas na balança. Não somente a lógica, mas a emoção também tem peso aí. O ápice desse trânsito do Sol entrando em Gêmeos, que a gente vai ter essa conjunção com Júpiter, vai ser no dia 24 de junho. Tá bem próximo, né? Se eu não me engano, ainda na próxima semana, não sei exatamente que dia da semana acontece, meio perdido no calendário. Mas ao meio-dia e 28, a gente vai ter essa conjunção de Sol e Júpiter aos 9 graus de Gêmeos, na conjunção na Nakshatra que se chama Ardra, que é uma constelação, né, um asterismo muito conectado a Rudra, que é uma das manifestações de Shiva, que está muito ligado assim a explosões muito intensas para depois momentos de calmaria. Então, assim, é uma nakshatra que nos propicia transformação, uma limpeza interna, da gente colocar para fora aquilo que está pulsando muito intenso, aquela raiva. A gente pode ter muito disso, principalmente nesse dia, né, nessa conjunção, mas para depois vir a estabilidade. Oi, Gigi! Bem-vinda, meu amor! Logo em seguida, né, no dia seguinte, no dia 25 de junho, às 7h29, a gente tem um pico de lua. Ah, obrigada!
Hoje, ó, gente, a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... E o Gigi reparou. A lua nova, desculpa, gente, vamos voltar aqui. Aproveitando a sexta-feira de Vênus aqui, já estamos falando de beleza. Então, no dia 25, né, logo após essa conjunção exata de Júpiter e do Sol, a gente tem uma lua nova. Na noite já, né, do dia 24, a gente já vai ter essa lua escura, mas o pico exato é às 7h29 da manhã do dia 25 de junho, essa lua nova em Gêmeos, que nos convida, né, a gente semear algo novo, principalmente no nosso mental, né, um novo código de pensamento, uma nova ideia que pode surgir, rever padrões de pensamento também, né? Mas eu vou falar muito ainda sobre essa lua nova, quando estiver mais próxima. Dentro da astrologia védica, o Sol representa a nossa alma, né? Ele representa propósito, a nossa identidade, a nossa autoridade, no sentido de quê? No sentido da autoridade, como a gente se coloca no mundo, né? Da autoridade também que a gente tem, que a gente manifesta, alguns com mais, outros com menos, porque isso depende todo do contexto do Sol no seu mapa. E toda essa energia, ao estar cruzando Gêmeos, vai nos iluminar por dentro, né? Vai trazer perguntas, vai nos proporcionar reflexões, principalmente no âmbito mental, no âmbito da lógica, desse desenvolvimento intelectual. Então, algumas reflexões, algumas perguntas que eu trouxe para vocês assim refletirem um pouco. Quem quiser anotar ou para quem for ver, né, a live depois, também pode refletir com mais calma. A partir dessa entrada, né, são basicamente 30 dias ali de Gêmeos, do Sol em Gêmeos. O que você realmente pensa e o que apenas está repetindo? Repetindo aquilo que vê ou aquele padrão de pensamento que naturalmente vem e vai inúmeras vezes. A sua comunicação, ela tem alma ou simplesmente são palavras soltas ao vento? Você tem escutado? Tem tido tempo para escuta ou só responde? São coisas, eu acredito assim, ó, que a escuta, para mim, tá? Ela tem um grande significado. Por quê? Eu sou uma pessoa que fala bastante. Eu sou uma pessoa que tem Sol em Gêmeos, que tem o regente, né, de Gêmeos, que é Mercúrio no próprio ascendente. Então, assim, comunicação para mim tem um significado muito grande, como para outras pessoas com outros posicionamentos que trazem muita relevância à comunicação. Mas aprender a escutar é uma dádiva, porque no nosso mundo de hoje o que a gente mais sabe é falar. Falar, palavras soltas ao vento. Nas redes sociais, então, nem se fala. Cada um escreve aquilo, escreve vídeos, áudios, seja o que for, aquilo que vem na mente, mas às vezes assim, ó, não passou por uma reflexão sobre aquilo que pensou, e eu não estou generalizando, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de pensar naquilo que eu trago aqui para vocês, naquilo que eu falo, naquilo que eu escrevo, e penso muito antes de fazer um comentário sobre qualquer post ou qualquer outra opinião, porque eu tenho direito à minha opinião, ao meu pensamento, você tem ao seu, e cada um vem dentro de um contexto, né? O porquê que a gente tem esse tipo de pensamento vem dentro dos nossos padrões mentais. E com a entrada do Sol em Gêmeos, a gente tem, não só com a entrada do Sol em Gêmeos, sempre que a gente tem um trânsito importante nesse signo que está muito conectado ao mental, da gente refletir sobre isso. Refletir sobre a escuta, refletir sobre os nossos pensamentos. Gêmeos, ele é um signo de ar, ele é um signo mutável, ele é como se fosse um sopro, o vento que conecta as palavras, né? Que conecta os nossos pensamentos. Quando o Sol chega ali, o Sol, que é essa presença mais consciente, ele pede isso, ele pede essa presença consciente dentro das nossas trocas, dentro da nossa comunicação. Então, a gente está caminhando para um mês aí em que essa energia nos possibilita rever essas questões. Ah,
mas eu não tenho Sol em Gêmeos, isso para mim não vai ser significativo. Não tem importância se você não tem o Sol em Gêmeos, porque todos nós temos Gêmeos em alguma área da vida do nosso mapa. Com certeza, para pessoas que têm o Sol em Gêmeos, vai estar passando, né, pelo seu retorno solar. Quem tem Lua em Gêmeos, quem tem o ascendente em Gêmeos e quem tem muitos planetas ou que seja apenas um também colocado, né, posicionado no seu mapa natal em Gêmeos, vai ter grande relevância a passagem do Sol por ali, porque aquela casa passa a ser ativada, certo? E porque o Sol passando por cima dos grahas, né, dos planetas que estão posicionados ali, ele ativa a energia, tanto a solar quanto a daquele graha que está ali. E às vezes, assim, não é um planeta que tem um bom relacionamento com o Sol. Então, assim, os significados, os possíveis resultados vai variar muito de pessoa para pessoa, porque diferencia de mapa para mapa. Agora, falando da conjunção, né? Sol e Júpiter em Ardha Nakshatra, que é essa nakshatra que eu falei que carrega essa energia de Shiva, né? De desconstrução para o renascimento. Então, o Sol, que é essa alma, ele encontra o Guru, né? O mestre, que é Júpiter, nessa tempestade, que é Ardha. Então, Júpiter, que é esse mestre, que é o sábio, aquele que nos conduz à verdade, né, com doçura e com firmeza. Júpiter é muito benéfico, mas ele quer comprometimento, ele preza pela justiça, ele preza pela verdade. Quando ele está conjunto com o Sol, tá? O que é a conjunção? Quando eles estão posicionados na mesma constelação, mas claro, quanto mais eles se aproximam, mais intensa fica aquela energia. Por quê? Quanto mais próximo Júpiter estiver do Sol, ele vai estar em combustão, como ele já está em combustão técnica, né? Eles estão separados ainda por graus, mas cada vez mais próximos. Por quê? Júpiter é um planeta lento, ele leva 1 ano para se movimentar, para trocar de constelação. O Sol troca de constelação a cada 30 dias. Então, a gente tem um graha ali lento, que o Sol vai passar por cima dele. Eles vão ter essa conjunção exata, como eu falei. Quando a gente chega nesse ponto, a gente tem uma expansão dessa energia de Júpiter, né? Ele ganha todo o brilho do Sol. Só que, claro, até chegar nesse ápice, Júpiter tá como queimado, como se ele tivesse queimado. Então, muitas das suas propriedades, das suas características podem trazer resultados ou muito enfraquecidos ou às vezes muito diferente do que é esperado. Às vezes, em vez dele ser benéfico, ele pode trazer perrengue. Sim, isso pode acontecer com qualquer um dos grahas, por mais benéfico que ele seja. Então, essa conjunção do Sol com Júpiter é como se fosse um portal de revelação. Mas em Ardha, que é essa nakshatra onde a gente vai ter essa conjunção, a revelação, como eu acabei de dizer, ela pode doer, pode vir com um perrengue, com um desafio, antes de curar. Então, a gente vai precisar lidar com alguma coisa, por exemplo, relacionados aos assuntos de Júpiter, de conhecimento, com algum mestre, de sabedoria, com leis, que a gente pode ter um desafio para que isso seja ressignificado e dali em diante a gente seguir com alívio, né, com esse assunto, não é transfigurado, tem uma palavra que eu gosto de usar muito e não me veio agora, ressignificado, tá? Transmutado, ressignificado. Então, como eu falei antes, a Ardha, que é regida por Rudra, né, que é esse aspecto mais tempestuoso de Shiva, ela tem como símbolo uma lágrima, né? Ela é uma nakshatra ligada a lágrimas, mas, como eu falei, de limpeza. Então, são essas lágrimas, elas fazem essa limpeza interna. Ela tá ligada a perdas, mas também tá ligada ao renascimento. Se vocês tiverem com alguma dúvida, pode colocar aí para mim, tá? Porque o Mercúrio que habita em mim sai falando e às vezes vocês têm dúvida e eu tô indo muito rápido. Mas pode colocar aqui no chat que depois eu respondo.
Então, essa conjunção, o que ela pode trazer? Rompimentos com narrativas, né, com esses padrões de pensamentos antigos e até crenças, muito importante, rompimento com crenças antigas, iluminação dos padrões mentais limitantes. Espero eu ser iluminada, porque eu estou no retorno de Júpiter e do Sol, né? Tenho os dois em Gêmeos, Júpiter em combustão, e eu estava num atendimento com a minha mentora e eu tenho um padrão em mim que eu preciso trabalhar. Que seja essa oportunidade, que o Sol me traga, Sol e Júpiter me tragam essa oportunidade de ressignificar esse padrão mental limitante. Que isso está muito mais aqui, né, do que realmente eu seja daquele jeito que na minha mente eu penso. E também pode ser, né, um chamado para a gente ser aquilo que a gente realmente é e não aquilo que nos ensinaram a ser. Assumir a nossa verdadeira identidade com sabedoria. E aí, como você sabe que eu gosto de trazer as reflexões, para vocês pensarem um pouquinho. O que a sua mente, né, nesses últimos tempos, tem sussurrado? Oi, Ju! Bem-vinda, amada! Tem sussurrado, né, que a alma lá dentro quer gritar. A mente fica ali só, né, falando aquelas palavrinhas, mas daqui de dentro a vontade é que saia tudo através de um grito. Isso é muita energia de Ardra. Você tem se expressado de um lugar de verdade, da sua verdade interna, ou de simples condicionamento? Condicionamento mental que vem por conta da ancestralidade, por conta do mundo, do cotidiano, desse fluxo incessante que a gente vive. Quais são os saberes internos ou os saberes externos que estão te chamando agora? O que sente que está sendo chamada talvez para um conhecimento novo, para algo novo que tu pode aprender também. Mas o que precisa ser esquecido antes para que essa sabedoria real possa emergir? Ai, Ju, que bom, que bom. Bom te ter aqui junto também. O que vocês precisam deixar para trás? Para que essa sabedoria que existe internamente, vocês não, né? Eu também, possa emergir. A gente tem agora essa possibilidade e pensem, isso pode ficar muito latente, como eu falei, vai começar antes do dia 24, né? Mas o ápice dessa conjunção é 24 de junho, bem ali no horário do meio-dia. Então, para alguns isso vai ser mais intenso. Eu acredito que eu vou sentir bastante, né? Porque eu tenho, não é no grau, né? Onde eu tenho esses posicionamentos, mas eu tenho os dois ali. E não só para quem tem como eu, todas as outras questões que eu falei, de ascendente, de lua, são pessoas que vão ser mais impactadas, né? Por esse trânsito. Inclusive, quem for regido por Júpiter, né? Porque é Júpiter que vai estar em combustão. Então, a gente pode pensar aqui em Sagitário e Peixes. Para quem tem Lua em Sagitário ou Peixes, ou para quem tem ascendente em Sagitário ou Peixes. Para quem está em regência de Júpiter também é um trânsito muito relevante. Mas, falando, né? Trouxe bastante o contexto de astrologia, porque vocês me pediram para trazer essa live desse trânsito, né? Eu tenho falado muito de tarô aqui para vocês, porque é algo que faz exatamente, agora em maio faz exatamente um ano que eu trouxe o tarô para o meu contexto de estudo, para a minha vivência diária, e a minha intenção desde o início foi unir as duas ferramentas, porque sim, elas conversam perfeitamente juntas. E eu vou trazer muito disso para vocês. Então, sempre quando eu falei lá no início da live, que eu trago no quadro Sextou com Tarô, eu tiro uma carta, né, para o final de semana, sempre conectada com a energia lunar daquele dia, né, a nakshatra por onde a lua está atravessando no momento que eu faço a tiragem. E as duas energias sempre vão trazer mensagens muito significativas. Então, assim, é uma tiragem coletiva, né? Eu não faço essa tiragem para mim, e para cada um de vocês essa energia vai vir de alguma forma, né? Essa mensagem vai ter algum significado. E aí hoje eu trouxe
Eu acho que é a primeira vez que eu vou tirar tarô aqui ao vivo. Tirar uma carta. Eu sei que vocês não vão conseguir ver aqui o meu... quando eu for tirar, tá? Mas a mensagem vai ser a mesma, independente de vocês estarem enxergando. A pergunta que eu trago, tá? Pro tarô agora, e vocês se conectem aí comigo. O que a minha alma, o que a sua alma deseja clarear nesse novo ciclo mental e espiritual? Gente, meu anjinho paçoca aqui agora quase levou todos os meus cabos. Por favor, me perdoe. Vamos lá, Ju, então, vamos tirar essa carta. Faz aí, pensem, coloquem a intenção de vocês e vamos ver qual é a carta que vai sair, qual é o arcano que vai sair, maior ou menor, para conectar a nossa energia. Então, eu vou tirar aqui uma carta. Essa aqui. Interessante, eu vi um caso com esse arcano que saiu hoje aqui, na live para vocês, que saiu na aula magna de tarô do curso que a minha professora dá, que é o TEPOC. O que temos aqui? Arcano 18, a Lua. E o que será que esse arcano aqui vai ter em conexão com a entrada do Sol em Gêmeos? O arcano da Lua, ele fala de mergulho, né? Daquilo que a Lua por si só não é o que a gente vê, é o que a gente sente. Ele é um símbolo de travessia, assim, do nosso inconsciente, da confusão emocional, dos ciclos de medo, de ilusão. A estrada da carta, ela passa por esses dois pilares, esses dois hemisférios mentais. Vocês podem ver aqui, ó. Tá? Aqui estão os dois pilares. E revela que antes da verdade, né? Vamos pensar aqui na verdade como Júpiter, que representa essa verdade, existe a névoa, existe essa questão mais obscura, que não é tão clara. Então, antes da clareza, vem um enfrentamento interno. E observem como isso se associa também com a questão de Ardha Nakshatra. Porque assim, quando a gente se conecta ao momento desse Sol em Gêmeos, tá? E especialmente na conjunção que eu falei para vocês, de Júpiter e o Sol, em Ardha Nakshatra, a gente tem um campo muito fértil para esse despertar. Por quê? O Sol é a luz que revela, certo? E a Lua é a sombra que ensina, é esse inconsciente que está lá dentro que nem sempre a gente tem a clareza. E através da questão da Nakshatra Ardra, a gente tem essa movimentação assim intensa interna para poder liberar esse espaço e conseguir realmente enxergar com clareza. Não sei se está fazendo sentido para vocês, vocês me digam. Claro que vai fazer mais sentido depois que a gente passar, né, por esses 30 dias, mas vão pensando internamente, porque assim, as energias não acontecem só no dia, no pico. Tá? A gente já vem sentindo a mesma coisa quando tem um eclipse. A energia de um eclipse, a gente não vai sentir só no dia do eclipse, tá? Ela já começa a acontecer alguns dias, às vezes dependendo até 30 dias antes da preparação do eclipse. E, é isso aí, Ju. Para mim também já vem batendo muito forte essa questão, até porque eu comentei lá no início, né? A questão da carta da Lua, que saiu inclusive como o arcano da turma de tarô da minha professora agora, que foi a turma 20. Ela tirou essa carta exatamente no dia da Lua cheia em Escorpião. Então assim, e essa última Lua cheia já vinha com essa conexão da gente liberar aqueles pesos que a gente carrega que não são nossos. Fardos, pesos que a gente carrega que são de outras pessoas, às vezes de familiares, de amigos, por uma questão assim de muita maturidade, de a gente achar que é responsável por tudo, mas assim, a gente pode ter maturidade, pode ser muito responsável, mas nós não temos que carregar aquilo que não é nosso. Isso serve para mim também. Eu fiz o ritual da Lua
no dia da lua cheia, porque eu realmente precisava deixar alguns fardos, preciso deixar alguns fardos que estão muito pesados e que não são meus. O que é, eu já tenho os meus para carregar, né? Por que eu vou carregar o do outro? Aquilo que o outro precisa vivenciar, não sou eu que tenho que carregar. A gente pode auxiliar, a gente pode estender a mão, mas não carregar aquilo que não é nosso. Então, quando a gente tem esta carta aqui, já que apareceu numa semana de lua cheia, para quem é do tarô, conectado com essa entrada do Sol em Gêmeos, que vai ter essa conjunção com Júpiter lá no dia 24, certo? Em Ardha Nakshatra, que também é a nakshatra onde vai acontecer a lua nova. Então entendam que essa energia vai vir muito potente, muito, muito forte. Essa conjunção de Sol e Júpiter em Ardha vai ser como é um clímax para essa carta aqui, tá? Para o arcano 18, a lua. É a purificação mental através do confronto entre os próprios labirintos que a gente tem na nossa mente, no nosso inconsciente. Quem tem uma lua muito proeminente no mapa, quem tem muita conexão com a lua, quem é regido pela lua, quem está em regência lunar, sabe o quanto o nosso inconsciente é forte, o quanto a nossa intuição traz coisas. Mas se a gente não tem uma prática que nos traz clareza, que nos traz presença, esse inconsciente mais nos confunde do que... É uma intuição que às vezes vai estar falando aos quatro ventos porque tu não vai nem prestar atenção, até porque não vai estar nem conectado. Ou se vir a conexão, vai ficar desconfiado, não, mas eu acho que não é isso. Tem uma moça que estava querendo participar aqui da live, mas ela já arrumou um colinho aqui. Então, assim, o meu convite, tá? Um convite terapêutico para vocês, que é como eu gosto de trazer tanto a astrologia quanto o tarô. Que vocês se permitam estar em transição. A gente está num momento muito significativo dessa energia agora, tá? Nem toda luz vem antes de encarar a escuridão. Até porque, assim, o que vai ser da luz se não existir escuridão? A gente precisa dos dois. Para existir a luz, precisa da escuridão. Para existir a escuridão, a gente precisa da luz. Então, essa mente mais geminiana, né, com o Sol ativando agora, ela pode querer correr, fugir, se distrair com outras coisas. Mas, na verdade, o Sol ali, que é a alma que vai escolher o momento de parar e escutar. Fuga não resolve nada, gente. Fuga nunca resolveu nada. Enquanto a gente não aprende a encarar de frente os nossos desafios, principalmente as nossas questões internas, porque desafios na vida todos nós temos, né? Se já é muito difícil encarar esses desafios que a gente tem no nosso dia a dia, que dirá os que estão acontecendo aqui dentro. Porque a gente pode mascarar, pode esconder, fazer de conta que não está acontecendo, mas lutar com aquilo que é interno é muito mais desafiador do que lutar com os perrengues do dia a dia, com uma desavença com o vizinho, com o pai, mãe, irmão, com filho, certo? Essa desavença interna, ela tem um poder de trazer ou um vazio muito grande, porque a gente acaba não se reconhecendo e não se encontrando, ou vai trazer uma mudança muito significativa para a vida, se a gente realmente passar a olhar para isso. Então, a Lua nos mostra que onde a gente está vulnerável, né? E o Sol em Gêmeos, junto com Júpiter, que é toda essa sabedoria, nos traz, né, o conhecimento, a sabedoria para a gente identificar e ressignificar essas vulnerabilidades, trabalhar, curar, se possível, né, todas essas nossas vulnerabilidades. Então, esse é um ciclo que nos convida para transformar essa confusão interna, essa confusão mental, que pode ser essa energia de Gêmeos, em revelação, em discernimento, em medo, do medo ser transformado em voz. A gente não precisa se esconder das nossas vulnerabilidades. O que a gente precisa é olhar para elas. E a carta da Lua traz isso. A gente precisa olhar para as nossas vulnerabilidades, para o nosso inconsciente e observar qual é o poder que a gente está dando a ele e buscar com sabedoria ressignificar isso.
Então essa é a minha mensagem para vocês hoje. Esse sextou com tarô veio diferente, veio com live, para trazer a astrologia para vocês e trazer o tarô também. Vou botar depois a foto lá nos stories, vou trazer um post explicativo para quem não assistiu a live. E sou muito grata a vocês, Ju, foi maravilhoso te ter aqui, ter a minha professora de tarô que passou por aqui, ter uma amiga de tantos anos também, lá do tempo de colégio, que também passou por aqui. Muito bom ter a presença de vocês, tá? Uma ótima sexta, um bom final de semana e uma ótima transição do Sol em Gêmeos para todos nós. Recadinho importante, tá? Amanhã, que é o dia que o Sol faz essa transição. Oi, Mara, chegou no finalzinho, mas tem tempo ainda. Deixa eu pegar um recado. Aqui, ó. Achei que a Paçoca ia dar um oi pra vocês, mas se escondeu. Amanhã não é um dia bom para tomar nenhuma decisão importante, tá? Quando o Sol tá nesse período de Sankranti, é o que se chama em sânscrito, a gente tem uma energia um tanto quanto instável. Então, assim, o dia dessa transição do Sol é um bom dia para planejamento. Como essa transição vai acontecer na parte da noite, eu sugiro que vocês façam o planejamento para o mês de vocês no domingo, que inclusive é o dia regido pelo Sol. Então, domingo é um bom dia para vocês fazerem um planejamento do mês, seja o planejamento para a área da vida que vocês escolherem, mas aonde vocês costumam se planejar. Deixem para o domingo, se conectem com essa energia, pensem na energia dessa carta da Lua, tá? Pensem no inconsciente, naquilo que não está muito claro para vocês, se conectem com o Sol e com a sabedoria de Júpiter, tá? Beijo, bom final de semana e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!